Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando aqui sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, porque no que eu vou falar hoje vai ser algo que vai estar falando sobre o fermento. E o fermento é algo perigosíssimo. É tão perigoso que o próprio Senhor Jesus disse para nos acautelarmos do fermento dos fariseus. Então, ele já sabia desse fermento que é algo perigoso e não queria que os seus discípulos ou a igreja posteriormente pudesse dar lugar ao fermento, porque o fermento com certeza iria prejudicar a igreja, iria apodrecer, iria levedar toda a massa que é a igreja. Então, ele já começou a prevenir os discípulos para isso, para que eles se resguardassem do fermento e não dessem confiança ou lugar algum ao fermento, não dessem a ocasião para o fermento penetrar na massa, porque aí sim a igreja iria apodrecer de dentro para fora. Mas hoje, no século XXI, com o advento dos templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, o fermento tomou lugar nesses lugares. Então, dá para se ver claramente que muitas pessoas hoje estão levedadas por fermentos. E o fermento são várias coisas. São várias coisas que só servem para fazer as pessoas tropeçarem, para prejudicar a igreja, para impedir o seu crescimento, para trazer cada vez mais coisas erradas, práticas erradas mesmo, que infelizmente é tolerado de boamente essas coisas. A tolerância a isso é algo totalmente errado. Quando alguém tolera isso, significa que ela não está se acautelando dos fermentos. Pelo contrário, está deixando os fermentos penetrarem em sua vida. A igreja, infelizmente, hoje está cheia de fermentos aí, e dia após dia vai crescendo mais, e cada vez mais vai se tornando mais grave a situação da igreja, ao ponto de estar totalmente apodrecida por esses fermentos. Isso é um fato real que acontece mesmo, não há dúvida disso. Porque isso é muito claro e simples, dá para se perceber, dá para notar isso aí acontecendo. Então, diante dessa situação, o que nós devemos fazer? Qual é a nossa atitude? A atitude certa é repelir todo e qualquer tipo de fermento de nossas vidas. Então, isso tem que acontecer. E eu vou ler um texto aqui que fala exatamente sobre isso. Mas se você ler na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, você vai encontrar um versículo lá que está escrito: um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é preciso 1 quilo ou 10 quilos, não. 100 gramas, ou seja, um pouco de fermento já leveda a massa inteira, estraga a igreja inteira. E isso aconteceu onde? Na igreja que estava na cidade de Corinto. Então, eu vou ler esse texto aqui relatando o que aconteceu por causa de um pouco de fermento que começou a levedar a igreja de Corinto. Paulo fala sobre isso aqui. Então, esse texto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Então, é do versículo 1 ao 13. Então, está escrito assim, ó. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Então, pessoal, se nem mesmo entre os gentios existia uma imoralidade tal como estava acontecendo na igreja de Corinto, então a situação de Corinto era pior do que os gentios. É muito mais grave a situação. Era tão mais grave que nem mesmo entre os gentios existia tal coisa. Não existia imoralidade tão grande como estava acontecendo em Corinto. Entre os gentios não existia isso, mas na igreja de Corinto sim.
Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, na igreja de Corinto tinha ou existia esse tipo de coisa acontecendo. E isso é algo gravíssimo, é um fermento no meio da igreja. Esse fermento no meio da igreja iria contribuir para o bem da igreja? Não, para o mal. É isso que nós devemos nos conscientizar. Todo e qualquer tipo de fermento só vai prejudicar a igreja. Não vai existir nenhum fermento que vai beneficiar a igreja, nenhum fermento vai fazer a igreja ter bom testemunho, ter boa santidade, ter boa igualdade, ter um bom amor. Não. Nenhum fermento vai fazer isso. Pelo contrário, os fermentos vão estragar tudo isso. E, contudo, andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, o que eu acabei de ler aqui mostra claramente que a igreja estava conivente com a situação. Estava consentindo, estava participando, estava sendo cúmplice. Porque eles não lamentaram esse fato. Pelo contrário, andaram ensoberbecidos. Esse ato imoral de possuir a mulher do próprio pai levou aquelas pessoas a ficarem orgulhosas disso. Esse é o procedimento errado, pessoal, para uma igreja. Para uma igreja que não se acautela dos fermentos. Hoje acontece a mesma coisa. Quantos erros por causa dos fermentos são acobertados hoje? Por aí nas denominações. Quantos? São muitos. Esse é o procedimento errado. Esse procedimento afeta a igreja, destrói a igreja. Está acabando com a igreja cada vez mais. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, essa igreja aqui tolerava de boamente esse tipo de coisa, essa imoralidade. Achava normal, comum, dizia amém, concordava. Tudo por consequência do fermento que acabou cegando o entendimento dessas pessoas para elas não verem o erro. E elas viam o erro e o acobertavam, passavam pano, se acostumavam com aquilo ali. Isso é algo totalmente errado, é uma imoralidade que não pode existir na igreja em tempo algum. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, houve uma sentença. Essa sentença foi dura, foi enérgica, foi severa, mas foi justa. Foi uma sentença que o próprio Senhor Jesus concordou, aprovou que fosse assim feita. Por quê? Na igreja do Senhor Jesus não pode existir fermento que produza tal imoralidade. E se alguma imoralidade é produzida na igreja por conta do fermento, as pessoas não podem aplaudir, aceitar, fazer vistas grossas, passar a mão na cabeça, ser complacente com esse tipo de coisa. Como se estivesse se acostumando a essa imoralidade. Não. Para tal imoralidade foi dada esta sentença aqui, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus,
reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E isso acontece nas denominações hoje. Esse procedimento, o procedimento dessa sentença é realizado hoje nas denominações? Ou tudo é acobertado? Ou o orgulho das pessoas se acostumou tanto com esse tipo de coisa que já não vê isso como algo imoral? Do ponto de vista do Senhor Jesus, isso é imoral sim. E a pessoa que pratica tal coisa é digna de tal sentença. É assim que é. Isso é claro e simples de se entender. Não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa jactância. A jactância para esse tipo de coisa não é boa, é ruim, é mal, prejudica a igreja. Então, ele fala bem claro: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, toda a massa que é a igreja estava totalmente corrompida por essa atitude imoral de se possuir a mulher do próprio pai, e ao ponto das pessoas estarem ensurdecidas com isso. Assim a igreja de Corinto estava totalmente errada. Era impureza. Era uma impureza que, infelizmente, chegou ali e levedou toda a massa. Porque, como ele diz aqui, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Até ao ponto de eles não saberem que um pouco de fermento leva toda a massa, eles poderiam estar inocentes. Mas eles já sabiam disso. Eles já sabiam que um pouco de fermento levera toda a massa. Eles já sabiam disso. Então, sabendo que uma coisa, que é o fermento, levera toda a massa, e você, quando esse fermento afeta a igreja, você não faz nada, você cruza os braços e consente, fica passivo diante dessa situação, você está sendo cúmplice disso. Você é pior ou igual a quem praticou tal ultraje. Então, é preciso pensar nessa questão. Porque você pode estar prejudicando a igreja inteira. A massa inteira pode estar sendo levedada pelo fermento que você não se acautelou e outros não se acautelaram. Então, Paulo aqui está dizendo algo sobre isso. Foi a mesma coisa que ele falou para a igreja que estava na cidade da Galácia. Você pode ler esse texto na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Também esse problema acontecia lá. Porque um pouco de fermento levedou toda a massa, que era a igreja de Corinto. Mas levedou também toda a massa na igreja da Galácia. E hoje, por aí nas denominações, existem muitos fermentos que estão levedando a igreja sim. E pouco se faz para acabar com esse tipo de coisa. Aí continua dizendo aqui, ó. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, a igreja só é igreja de fato sem fermento. Quando a igreja tem fermento, ela não é igreja. Ela já não é considerada como uma igreja, porque a igreja foi levedada pelo fermento. E isso já destruiu de dentro para fora. Talvez muitas pessoas hoje não saibam disso, não tenham se dado conta disso ainda. Que as denominações hoje, onde existem fermentos, e vários fermentos atuando ali, essa igreja já não é igreja, porque é uma igreja fermentada, levedada, apodrecida, estragada. Isso é gravíssimo. É gravíssimo mesmo. Então ele diz aqui, ó, lançai fora o velho fermento,
para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Sem fermento somos nova massa, mas com fermento somos massa levedada, apodrecida, estragada, que não serve para nada, é inútil, é algo nojento, perverso. Essa é a realidade. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, uma igreja que é contaminada pelo velho fermento, e pelo fermento da maldade e da malícia, pelo fermento dos fariseus, pelo fermento da hipocrisia, essa igreja está totalmente levedada, apodrecida mesmo. É uma igreja que se tornou inútil, porque não se tornou a nova massa sem o velho fermento. O velho fermento continua aí, atuando, e as pessoas hoje, muitas, nem perceberam isso mais. Não conseguem perceber isso mais, porque o próprio fermento embotou os sentidos dela, causou segredo de entendimento. O que eu estou falando aqui para muitas pessoas hoje vai ser besteira, vai ser inútil, vai incomodar, não vai incomodar mais, porque o fermento já levedou toda a massa a esse ponto. Essa é a realidade. É por isso que as denominações estão do jeito que estão hoje aí, sem cura, sem querer o remédio, sem querer se acautelar, nem sabem o que isso significa mais. Essa é a verdade, pessoal. Aí ele diz aqui, ó. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É claro que o malfeitor tem que ser expulso. Porque se ele continuar ali, fazendo as suas ações maléficas, digamos assim, ele vai prejudicar a igreja com vários fermentos. Com certeza. Então, às vezes é preciso tomar essa atitude enérgica assim e severa, de expulsar mesmo, para que a igreja não seja mais contaminada pelo fermento de tal pessoa. Então, essa é a lição que devemos aprender. Porque a igreja hoje, infelizmente, está muito contaminada pelos fermentos, muito levedada pelos fermentos, pelos vários fermentos que ano após ano foram entrando na igreja e ficando ali. Essa é a realidade, pessoal. Então, se a igreja hoje quer mudar para retornar à sensatez e se purificar desses fermentos, ainda há tempo disso acontecer. Essa atitude tem que partir da igreja de forma sincera, voluntária e espontânea. E eu espero que o que eu disse aqui possa ser útil para fazer isso acontecer hoje. Porque se isso continuar, se a igreja continuar ensandecida a ponto de não querer que o malfeitor seja expulso do vosso meio, aí a igreja vai continuar cada vez mais sendo levedada e apodrecida por esses fermentos. Então, vamos ouvir as palavras do Senhor Jesus que disse: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Hoje isso tem que acontecer. Hoje e sempre. A hora da purificação tem que acontecer.
É hora de voltarmos a ser nova massa sem fermento algum. E sim com os asmos da sinceridade da verdade. Então temos que lançar fora o velho fermento. Eu espero que a igreja entenda isso hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.